Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite que a Casa Aparecida Castelli fez para que a gente pudesse discutir, refletir, se debruçar em cima do Evangelho. Toda vez que a gente se debruça sobre o Evangelho, é um momento de expansão de entendimento, muitas vezes um momento de expansão de consciência, e esse processo auxilia diretamente no nosso processo evolutivo, que é o que todo mundo busca, e a gente inclusive vai falar sobre isso nessa noite. Então, muito obrigado à casa, e agora eu convido vocês a realizar uma prece inicial que eu vou conduzir agora. Vamos relaxando no ambiente em que estamos, fechando os nossos olhos físicos, mas abrindo os nossos olhos espirituais, expandindo o nosso campo vibratório de forma que as boas vibrações que os amigos do plano espiritual maior nos disponibilizam sejam conectadas. E através desta conexão, apesar de estarmos separados fisicamente, possamos nos unir em sentimento, em coração, e que nessa corrente possamos expandir a nossa capacidade de compreensão, possamos fazer brilhar a luz do Evangelho, para que essa luz ilumine a outros e que os benefícios deste encontro também possam estar disponíveis para aqueles que amamos, para os próximos e para aqueles que precisam de auxílio. Que possamos ter um encontro de entendimento, um encontro de muita fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a proposta do bate-papo de hoje é refletir um pouco sobre uma ferramenta que a gente tem e que a gente ouve muito falar. Várias religiões comentam sobre essa ferramenta. A filosofia fala dela desde a época da Grécia Antiga. E a gente sabe que a gente tem. O livre-arbítrio é essa ferramenta que a gente vai falar e entender um pouco mais o funcionamento dos mecanismos dela interconectados com as leis naturais que regem o universo. Então, a proposta é falar de um modo um pouco mais filosófico no início das nossas reflexões, para que a gente possa, a partir de algumas interpretações, entender como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Porque qualquer ensinamento, qualquer aprendizado que a gente não identifica a oportunidade de aplicação prática, ele promove, sim, uma expansão de conhecimento, mas não nos ajuda a alcançar a tão almejada evolução e a perfeição que a gente sabe que a gente vai alcançar, mas que muitas vezes a gente se enche de dúvida, a gente busca auxílio na doutrina, busca auxílio no Novo Testamento para entender como fazer tudo isso. Então, vamos começar a refletir sobre o livre-arbítrio. O primeiro ponto que eu gostaria de começar, né, é do princípio. No princípio, fomos criados simples e ignorantes. Né? Essa informação vem, inclusive, do Velho Testamento. Fomos criados com aptidão igual, todo mundo ali no momento da criação, no instante zero,
em que saímos ali da fonte criadora, que é Deus, todo mundo saiu com uma aptidão igual para tudo. E todo mundo, dentro dessa condição, nasceu fadado à perfeição. Deus, a fonte criadora, perfeita em todos os aspectos, cria seus seres perfectíveis. Ou seja, tem algumas pessoas que duvidam que alguns espíritos, pelas suas atitudes, consigam alcançar a perfeição. Mas o grande consolo que eu acho que existe é que só pelo fato de termos sido criados por Deus, um ser, uma entidade de absoluta perfeição, nós estamos fadados à perfeição. Então, dentro dessa perfeição, ele coloca os seres dentro do universo para que através do trabalho eles se desenvolvam e consigam chegar nessa perfeição. E o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo conforme se desenvolve a nossa inteligência. Na infância, e eu gosto da analogia da infância, porque ela consegue traduzir para a gente coisas que nós conseguimos enxergar. O Espiritismo, ele é uma doutrina que, a partir das observações da natureza, ele consegue trazer muitos esclarecimentos para a gente. Então, a partir da infância espiritual, assim que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com as leis morais dentro da nossa consciência, na nossa infância espiritual nós nascemos sem vontade própria. A consciência está se formando. E a gente consegue observar isso, primeiro pelas nossas crianças, né? Quando os nossos filhos nascem, isso desde cedo, né? A primeira criança que nasce na nossa família quando nós somos pequenos, primos, irmãos, a gente vê que eles nascem sem a condição de escolher absolutamente nada. Precisa ter um outro ser humano responsável que vá conduzir essa criatura até o ponto em que, desenvolvendo o seu entendimento, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo sua consciência, esse espírito consiga tomar decisões por conta própria. E os pais, os avós, os tios são os responsáveis pela condução desse processo. E expandindo isso um pouco mais, olhando para os nossos também irmãos, porque também são criados por Deus, para os nossos irmãos animais, eles também não têm livre-arbítrio, porque eles ainda precisam de alguns aspectos, que alguns aspectos floresçam na sua capacidade de compreensão para que eles ganhem esse livre-arbítrio. E, dessa forma, a decisão que acontece no reino animal, essa decisão está pautada pelo instinto. Ou seja, as decisões tomadas por eles não são tomadas por eles. Elas são obra da natureza e garantem que as ações e os direcionamentos de cada animal seja realizado da forma que tem que ser realizado. Isso gera uma condição de determinismo para esses animais, né? E aí eu coloco uma reflexão muito por conta do momento que a gente está vivenciando nesse instante, né? Determinismo acontece com o espírito, com um grupo de espíritos, exatamente aquilo que tem que acontecer, e ele não tem escolha, ele tem que vivenciar aquele momento. E o momento que estamos passando agora, onde estamos todos em casa, reclusos, para garantir que a doença não se espalhe, que o Covid não se espalhe, não seria isso também um caso de determinismo?
temos a opção ou não de sair de casa? Temos, mas o senso comum vem direcionando para a gente que temos que ficar dentro de casa. Então, são determinações tomadas por outros que, se não seguirmos, isso pode gerar algumas consequências. Então, o questionamento que eu gostaria de provocar é: será que temos, de fato, total liberdade? Este livre-arbítrio, ele é total para a gente? Porque só nesse exemplo da reclusão, da quarentena, a gente está determinado a seguir algumas regras. E o que a doutrina ensina para a gente é que no âmbito material, na condição corpórea em que estamos, o determinismo e o livre-arbítrio, eles coexistem. Diferente dessa infância, dessas camadas mais baixas, onde só existe determinismo, o determinismo é absoluto, na nossa camada, que é uma camada intermediária de evolução, a gente já tem um pouco de livre-arbítrio, mas o determinismo ainda acontece. Uma analogia que eu gosto de aplicar para a gente entender o que é determinismo e o que é livre-arbítrio na nossa vida é o seguinte: eu tenho livre-arbítrio de plantar o que eu quiser, mas a colheita está determinada, porque eu não posso plantar laranja e colher maçã. Então, a colheita foi determinada no momento que eu plantei a semente que eu plantei. Então, de certa forma, o determinismo está ligado ao livre-arbítrio, mas a partir do momento que eu desencadeei a lei de causa e efeito, ela acontece. Então, com essa coexistência entre o determinismo e o livre-arbítrio, né, primeiro, um entendimento que a gente acaba tendo a partir da lei de amor, quando a gente entende que a mesma fonte criadora, Deus, perfeito, absolutamente perfeito, não existe supremamente perfeito, não existe nada mais perfeito do que Deus, a inteligência suprema, não existe nada mais inteligente do que Ele. A partir do momento que esta fonte criadora, que faz tudo perfeito, me criou e eu vou ser perfeito, todas as consequências das leis que ele criou e que regem, que organizam todo o cosmos, todo o universo, todas essas consequências também são perfeitas. E o que isso quer dizer? Que todas essas consequências, todo esse determinismo, nos direcionam para a lei de amor e nos direcionam para o bem. Às vezes a gente não consegue entender. E eu volto para a analogia do pai e do filho. Por exemplo, eu sei que a vacina, eu sei que o remédio é exatamente aquilo que meu filho doente está precisando naquele momento. Mas o remédio tem um gosto amargo, a vacina é injeção. Meu filho não vai querer sentir a dor, meu filho não vai querer sentir aquele gosto. Mas eu, como um pai que sei que aquela condição precisa de um remédio, e às vezes esse remédio ele é amargo, às vezes esse remédio ele é dolorido, eu vou aplicar, porque eu sei que isso é o bem para o meu filho. É exatamente essa condição. Então, todo determinismo, ele nos direciona para o bem, para o perfeito, para o bom, para o belo. Sempre gerando esse determinismo uma utilidade para a harmonia do universo. E às vezes, uma harmonia simples, né? O universo ele gira todo em equilíbrio. Então, sempre que nós, através do nosso livre-arbítrio, desequilibramos essa harmonia, vem um determinismo para garantir que a coisa se reequilibre novamente e o universo e a nossa evolução siga o seu fluxo harmônico. Então, é como se dessem a opção para nós
Se a gente tomar só decisão errada, esse grau de decisão ele vai diminuindo. As possibilidades de decisão elas vão ficando menores. Mas da mesma forma, conforme eu vou melhorando as minhas decisões, eu vou ganhando uma amplitude de possibilidades de escolha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ainda assim, agora uma provocação para o outro lado. Será que existe algum lugar onde eu tenho liberdade total? Onde eu consiga fazer tudo o que eu quero? A doutrina, na codificação, no Livro dos Espíritos, traz para a gente que sim, existe um lugar onde nós temos liberdade total. Este lugar é no nosso pensamento, é na nossa consciência. Então, a forma com que eu interpreto e decido agir a partir dos acontecimentos, dos determinismos da vida e do próprio livre-arbítrio que eu tenho no mundo material, se algo acontece e eu me revolto, esta condição de revolta me coloca numa condição, me coloca num status em relação à avaliação se eu estou usando bem ou mal o meu livre-arbítrio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, se eu recebo os determinismos da vida de forma resignada e de forma a compreendê-los e resignação ativa, né? Não aquela resignação que eu aceito o sofrimento e eu fico aqui aguardando que isso... Não, aquela resignação ativa que eu me incomodo, eu fico indignado, aceito, mas trabalho para melhorar, trabalho para corrigir. Então, este estado mental, ele é totalmente livre. Eu tenho liberdade total de como eu vou interpretar essas coisas e de como eu vou me posicionar perante a vida. Por mais que eu tenha, não tenha condição alguma, por mais que eu tenha alguma limitação física, material, que me impeça de executar qualquer ato. E a gente sabe que algumas pessoas nascem nesse estado. Limitações físicas que impedem eles de executar. E assim, essa é uma prova muito grande do determinismo que existe na vida e no nosso estado evolutivo. Mas, conforme eu vou recebendo as coisas e tratando esses acontecimentos de uma forma positiva, de uma forma resignada, né? E eu escolho os melhores caminhos para a minha educação, porque a minha escolha de como eu vou me educar, de como eu vou aprender, de como eu vou expandir o meu conhecimento, essa liberdade eu também tenho. Eu tenho também a liberdade de intenção, porque nem sempre um ato bom está repleto de boas intenções. E nem sempre um ato mal, interpretado como mal, teve uma má intenção. Então, essa fonte criadora, Deus, é o único que consegue, de fato, avaliar as nossas intenções, avaliar os nossos pensamentos e a forma como estamos recebendo as oportunidades que nós temos. E a partir daí que o nosso grau evolutivo vai aumentando ou diminuindo. Então, falando sobre evolução, conforme nós vamos adquirindo nossa liberdade, a nossa liberdade ela é adquirida com inteligência, com entendimento. Entendimento é adquirido com conhecimento, estudo e trabalho. Então, o que aumenta o meu livre-arbítrio? Trabalho. Conforme eu vou aumentando e adquirindo mais liberdade, eu vou me tornando mais responsável para organizar os determinismos do ambiente em que estamos. E conforme eu vou adquirindo mais liberdade, eu consigo chegar num estágio aonde eu ganho a possibilidade de ter mais livre-arbítrio
porque eu não corro o risco de tomar decisões erradas. Então, um exemplo disso é como quando a gente olha novamente para os animais. Nós passamos nosso espírito, nosso princípio espiritual passou pelo reino animal. E enquanto ele estava no reino animal, ele teve espasmos de escolhas. A gente não chama nem de livre-arbítrio, a gente chama de espasmos de escolhas. E nesses espasmos de escolhas regidos muito o instinto e um pouco por esse estágio de escolha, nós adquirimos a oportunidade de passar para o estado de espíritos para participar da humanidade universal. Então, nesse estado em que estamos, nós não regressamos mais para o estágio de escolha. A gente ganha o livre-arbítrio, apesar do instinto ainda atuar nas nossas vidas. Um exemplo disso é o instinto materno. Né? Nós temos ainda uma essência de instinto que nos direciona. Mas o livre-arbítrio, ele está disponível e ele vai sendo direcionado muito pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. A gente vai entender isso um pouquinho mais. Mas esse trabalho que nos auxilia a passar de estágio evolutivo, ele é um trabalho, sempre que nós estamos trabalhando para os outros, para a sociedade, né? Porque o trabalho, por mais que eu trabalhe sozinho e recluso, o trabalho ele tem que gerar alguma coisa de útil. Né? Na própria doutrina, no próprio livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala de lei do trabalho, todo ato útil para alguém, ele é considerado um trabalho. Então a gente não precisa ganhar um salário para ser considerado um trabalho. Então toda vez que eu estou trabalhando, eu estou evoluindo. E toda vez que eu estou trabalhando no caminho do bem, eu estou encurtando a minha evolução. Ou seja, eu estou tornando o caminho mais curto. E eu vou chegar na evolução mais rápido. Toda vez que eu estou atuando no caminho do mal, eu vou estar esticando a minha evolução. Eu vou estar passando, vou estar gerando a necessidade de ficar mais tempo no estágio onde eu estou. E aí a gente se pergunta, né? Como é que eu sei que eu estou atuando no bem? Como é que eu sei que eu estou atuando no mal? Será que para a gente está claro? Apesar de na doutrina falar que as leis morais nos aproximam da felicidade, as leis morais nos aproximam dos ideais divinos e que essas leis elas estão na nossa consciência, teve uma definição que eu tive a oportunidade de ver numa outra palestra, que dizia o seguinte: toda vez que eu busco felicidade para mais gente, para todo mundo, eu estou atuando no caminho do bem. Toda vez que eu estou procurando felicidade só para mim, eu estou atuando no caminho do mal. A doutrina fala para a gente que a essência de todos os males está no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Logo, quando eu busco a felicidade só para mim, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhoso. Então, quando eu busco felicidade para além de mim, para mais pessoas, eu estou atuando no caminho do bem. E isso encurta o meu processo evolutivo. Eu consigo passar, eu consigo evoluir muito mais rápido. Agora, olha que interessante, como isso atua dentro do nosso livre-arbítrio. Quando eu atuo no caminho do bem, quando eu atuo auxiliando ao próximo, auxiliando os outros, eu ganho mais responsabilidade, porque Deus põe um voto de confiança em mim, e a partir dessa responsabilidade, eu ganho a possibilidade de administrar o determinismo do meio que eu estou inserido. Obviamente que quanto mais eu trabalho no bem, quanto mais responsável eu fico,
maior a possibilidade de atuar nas determinações das vidas dos outros. Eu queria, eu peço permissão para vocês para ler um trecho que vai deixar um pouco mais claro esse processo. Esse trecho está no livro Consolador, que o Chico trouxe através de Emmanuel, né, através de Chico, trouxe para a gente esses conhecimentos. Isso está na segunda parte, tá? No primeiro capítulo da segunda parte, chamado Vida. E esse capítulo começa com um trecho chamado Experiência. Para quem não sabe, Consolador também é um livro de perguntas e respostas que Emmanuel organizou e trouxe através do Chico. E na pergunta 134 do livro, tem um trecho, eu não vou ler a pergunta inteira, porque ela é bem grande, mas todo esse bloco de experiência fala sobre livre-arbítrio. Vale a pena dar uma olhada para entender um pouco melhor o mecanismo. Mas eu vou ler um trecho desse capítulo, porque Emmanuel ele consegue trazer de uma forma tão clara e até mesmo poética como funciona esse mecanismo. Então vamos lá. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina. Olha o que o Emmanuel traz para a gente. A colaboração na obra divina. Todos os seres criados por Deus, mesmo nos estados mais infantis e de determinismo absoluto, estão colaborando para a obra divina. Vamos seguir. E devem retribuir, nessa colaboração, a confiança espiritual que lhes foi deferida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Deus confia para estes espíritos um pouquinho mais de independência para que eles possam colaborar na obra divina. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que vão aprendendo, aqueles que se educam e começam a tomar as melhores decisões, eles deixam de obedecer e passam a ganhar liberdade e se verem livres do determinismo evolutivo. Porque eles já estão aptos a cooperar no serviço das ordenações. Olha que interessante, o serviço das ordenações. Isso mostra pra gente que o universo, o cosmos, ele está sendo regido e ele se harmoniza nessa organização, nesse serviço de ordenação. Então, esses que já estão cooperando no serviço de ordenação podem criar as circunstâncias para a marcha ascensional. Ou seja, pode escolher qual caminho que vai tomar na sua evolução. E olha que interessante, no nosso estado evolutivo, nós já podemos escolher muito das circunstâncias que a gente vai ter na nossa marcha ascensional. Algumas vezes o determinismo vem e recoloca a gente num caminho. Mas, sempre que a gente volta para o caminho, é dado para a gente a oportunidade de acertar mais uma vez. Então a gente pode criar as circunstâncias para essa marcha ascensional e criar as circunstâncias da marcha ascensional dos nossos subordinados, ou irmãos em humanidade. Ou seja, quanto mais direito eu conquisto, mais eu começo a cooperar no serviço das ordenações e decidir a minha marcha ascensional e ajudar a marcha ascensional dos meus irmãos em humanidade. Na sequência do texto. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e os amores paternos. Ou seja, a gente tem que considerar a preocupação de Deus. Um ser de infinita inteligência, de infinito amor e misericórdia e infinita justiça. Ou seja, esta justiça e este amor, se a gente não considerar no zelo das nossas ações,
acontece o que eu vou ler aqui na sequência. Né? Então, se a gente não considera esse zelo a fim de não desviar das tarefas do caminho reto, e a gente começar a se supor senhor arbitrário, ou seja, a partir do momento que eu ganho a oportunidade, eu começo a olhar esta oportunidade como poder e assumo esse poder prejudicando, né, arbitrando em relação a outros irmãos, essas situações complicam a vida da família humana. E essa pessoa que toma esse tipo de decisão vai adquirindo determinados compromissos que às vezes são bastante penosos. Ou seja, aqui Emmanuel está trazendo para a gente as nossas expiações, né? Aqui ele apresenta uma visão de que essas expiações elas não são castigos divinos. Muito pelo contrário, elas estão diretamente ligadas à lei de responsabilidade. Né? A partir do momento que foi concedida para a gente responsabilidade de executar alguma coisa, a partir da confiança espiritual, se a gente errou, a responsabilidade de corrigir é nossa. Então, esses compromissos que a gente acaba ganhando, nada mais são do que determinismos que a lei de responsabilidade apresenta para a gente, dando a oportunidade da gente se redimir de um erro que a gente cometeu. E aqui também tem um trecho interessante que ele diz o seguinte: adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos, e Emmanuel coloca esses talentos entre aspas, colocando em suas mãos na preguiça, no egoísmo, na vaidade e no orgulho. O que ele está dizendo aqui quando ele coloca esse talento, esse trecho do talento em aspas? Ele está remetendo a gente à parábola dos talentos, onde um senhor deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro, 1 talento para o outro, viajou. Depois ele voltou e o servo que ganhou 5 multiplicou aqueles talentos em 10. E ele foi recompensado pelo senhor. Aquele que recebeu 2 talentos multiplicou aqueles talentos em mais 2. Então ele dobrou. Então o senhor foi e recompensou aquele outro servo. E o último servo que recebeu só 1 talento, ele, com medo do senhor, que era um senhor que era justo e era rígido, ele foi e enterrou aquele talento. E ele não desenvolveu aquele talento. E olha que interessante. A parábola dos talentos tem tudo a ver com tudo isso que a gente discutiu. Que é, a partir das dádivas que nós recebemos, a partir da confiança divina que nós recebemos, se a gente trabalha e auxilia o próximo, isso nos desenvolve e faz com que nós desenvolvamos mais talentos para que a gente continue atuando na obra do nosso Senhor. E aqueles que pegam esse talento e não utilizam, esses são excluídos, não recebem mais nenhum talento. Isso é o que está na parábola dos talentos. Né? Ele diz que haverá para esse choro e ranger de dentes. Ele dá o talento desse que não... O Senhor ele diz o seguinte: se você tivesse colocado o dinheiro no banco, ele teria rendido juros, mas nem isso. Né? Então, pelo seu medo, pelo seu afastamento do trabalho, né? Você vai perder o seu talento. Ele dá esse talento para aquele que ganhou 10, para aquele que está com 10 talentos, e ele diz que vai haver choro e ranger de dentes para aquele último que não seguiu o talento. E que o que não é o choro e o ranger de dentes, senão o determinismo. Está determinado que ele vai ter que passar por um processo de responsabilização dos erros que ele cometeu, e a partir do momento... essa parábola ela termina dessa forma, mas a gente não pode esquecer da misericórdia divina, que todos os filhos têm o tempo necessário para chegar à perfeição. Se o seu caminho é mais extenso, por escolher os caminhos do mal, se o seu caminho é mais curto, por escolher o caminho do bem, a opção é dele, a partir do seu livre-arbítrio, a partir do seu plantio e a sua colheita do que está determinado. Mas a misericórdia divina garante que todos os filhos chegarão à perfeição. E aqui Emmanuel ele termina com uma frase
que ela é bem poética e elucida muito bem a conclusão que eu gostaria de trazer. O homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia. Reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Então, para a gente chegar à conclusão da nossa reflexão e tentar avaliar como isso se aplica na nossa vida, primeiramente, qual é a quantidade de responsabilidade que a gente tem na nossa vida hoje? Pela quantidade de responsabilidade que a gente tem, a gente consegue entender qual é o nível de confiança que Deus deposita em nós. E agindo como um agente de Deus, agindo de forma a atender a misericórdia divina, a proteção divina na vida das pessoas, a gente consegue retribuir esta confiança e evoluir. Então, o que eu consigo tirar daqui baseado na limitação atual que a gente tem de compreensão, na minha limitação atual que eu tenho de compreensão, a nossa estadia no planeta Terra, essa grande escola que fomos colocados e estamos há alguns milhares de anos, ela é uma escola que ela está aqui para ensinar a gente a utilizar essa ferramenta chamada livre-arbítrio. E quando a gente aprender a utilizar essa ferramenta chamada livre-arbítrio, a gente vai passar para outros estados de evolução, a gente vai conseguir um novo patamar natural, onde a gente não vai precisar passar mais pelas escolhas do bem e do mal, e nisso a gente está falando exatamente da transição planetária, né? Que o mundo de expiação e provas é um mundo onde tem uma quantidade de mal muito maior do que a quantidade de bem. O mundo de regeneração, a quantidade de bem começa a sobrepujar a quantidade de mal. Não quer dizer que não vai ter mal no mundo de regeneração, mas eu vou ter... A maioria vai ser o bem, diferente do que tem hoje. Então, as coisas se interconectam de um jeito que mostram pra gente que, a partir do momento que eu aprendo a utilizar o meu livre-arbítrio, eu me coloco em condições de não ter mais tanto determinismo na minha vida e eu consigo partir para novos estágios evolutivos. Essa era a conclusão que eu queria trazer para a reflexão da noite. Espero não ter sido tão complicado, tão filosófico, espero ter sido claro. E para a gente encerrar, de fato, o nosso encontro da noite, vamos fechar os nossos olhos, direcionando todas as boas vibrações que tivemos contato, todos os bons pensamentos, toda a luz que emanou deste nosso encontro fraterno, que essa luz possa se depositar em nossas águas, para que ela seja fluidificada, para que ela receba exatamente os bálsamos que precisamos para nos reconfortar na nossa jornada, que ela receba também os fluidos necessários que possam agir como combustível para a execução dos nossos trabalhos, para auxílio às nossas melhores decisões. E ainda, seguindo neste envolvimento com a espiritualidade maior, vamos iniciando a nossa prece de encerramento, pedindo para que a espiritualidade nos auxilie em mais uma semana, pedindo para que toda a proteção recaia sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre aqueles
aquelas pessoas próximas a quem temos contato e que, caso seja necessário, a nossa atuação como agente de Deus, atuando e executando a sua misericórdia, que possamos perceber estes momentos, que os nossos mentores possam nos auxiliar a auxiliar aqueles que precisam. E que a nossa luz brilhe um pouco mais. E que neste brilho possamos somar com outras luzes e transformar o planeta em que estamos vivendo a partir dos bons atos e a partir das responsabilidades que vamos cada vez mais ganhando para agir na obra de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos tomar água, né, pessoal? Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Espero que as reflexões tenham sido proveitosas. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.